E aí, galera do Vestibular em Cena, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui essa dupla dinâmica com vocês, Danilo Cursino, diz aí, Dan. E aí, Fábio, e aí, galera do VEC que está nos acompanhando mais uma vez, né? Dá para contar em duas mãos já, né, Fábio? Já são 8 lives aí Exato. falando sobre Brasil contemporâneo, né? Tentando entender aí alguns pontos atuais, né, da política brasileira, da economia brasileira e também de cultura brasileira, né, Fábio? Eu acho que cultura vai ser um tema que vai guiar a gente hoje. Exatamente. Hoje nós falaremos de um filme que se chama O Mês que Não Terminou, um filmaço. Então, assim, sem perder muito tempo, vamos logo ao assunto, porque eis aqui a apresentação do filme de Francisco Bosco com Raul Mourão. Este filme que foi lançado em 2020 e que procura desenhar, elaborar uma tese a respeito do Brasil contemporâneo. Ou seja, logo de saída, antes de a gente acessar as nossas imagens aqui, eu já gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte fato. Nós já falamos aqui do filme Junho, tá legal, de João Weiner. Já falamos também de Democracia em Vertigem, vocês devem se lembrar, está aqui na nossa playlist. E hoje nós vamos fechar esse arco narrativo falando de O Mês que Não Terminou. Como o Danilo bem colocou, essa é a aula número 8 de 10. Ou seja, nós temos uma playlist aqui sólida, robusta. São 10 encontros, 10 horas de interpretação de Brasil contemporâneo. Cara, não tem como você não conhecer o nosso país através dessa playlist. Eis aqui a dupla para vocês, Francisco Bosco, Chico Bosco. Se vocês não conhecem, corra atrás no Instagram. Ele é um intelectual que emergiu, ganhou projeção nacional desde junho de 2013, e Raul Mourão, né, um artista plástico intelectual também. Dan, se você me permitir, posso me estender um pouquinho aqui para fazer a nossa apresentação? Claro, Fábio, à vontade sempre. Então tá bom. A história é a seguinte, cara. No mês passado, nós tivemos a infame notícia do incêndio criminoso e intencional no Pantanal, tá certo? E aí eu digo que é criminoso e intencional porque a omissão também é uma forma de envolvimento político, tá legal? Ou seja, já deixo claro aqui que se omitir diante dos fatos, sobretudo quando você é uma instituição pública ou então quando você ocupa cargos de comando, né? A omissão é uma forma de se responsabilizar, sim. E aí eu já deixo a mensagem para vocês. Cenas como essa, por que não, no exercício de imagem, no exercício de cinema, evocam também as chamas, os incêndios, a ira que as próprias ruas brasileiras trouxeram logo de cara a partir de junho de 2013. E aí você pode colocar, cara, de novo a gente vai falar de junho de 2013. Isso é um exercício de fenomenologia. O que que isso quer dizer, bicho? É você enxergar o mesmo problema, a mesma coisa, o mesmo objeto, por múltiplos pontos de vista. É você elaborar percepções, percebe? É um exercício de sensibilidade, sobretudo. Então, nós estamos vendo aí, para poder entender por que raios esse mês não termina, ou então o que teria de diferente das ruas de 2013 para esse Brasil de hoje em dia, em 2020, que arde em chamas, né? Arde em indiferença, em omissão, que compromete a nossa vida pública. Dan, apresenta o nosso itinerário, por favor, cara. Vamos lá, que hoje eu estou empolgado e essa aula vai ser animal, porque o filme é bom. Pode deixar. Bora lá então, Fábio. Eu acho que para a gente começar, só para retomar o que você falou, né, a gente está construindo esse arco narrativo interpretando o Brasil através de filmes. Então a gente teve lá um filme No Calor do Momento, que foi junho de 2013, uma leitura um pouco mais tardia, que foi o Democracia em Vertigem, para a gente abordou bastante o tema do impeachment, do golpe ou da parlamentada, né? Enfim, tem várias denominações para a gente tratar desse momento do Brasil. E hoje a gente vai falar do Mês que Não Terminou, que é uma leitura ainda mais tardia, né? É um filme mais recente, ou seja, de certa maneira, ele consegue, enfim, acompanhar um pouco melhor, né, as consequências do que foi junho de 2013 por ter sido feito mais tarde, ou seja, ele consegue medir melhor as consequências, né, de junho de 2013 e os efeitos disso, e talvez elaborar isso um pouco melhor. Isso não leva à nossa primeira questão, né, Fábio, desse filme, porque ele traz uma tese, né? Então, isso também
revela essa análise um pouco mais tardia, né, dos efeitos desse mês que não terminou. Então, enfim, a gente pode olhar para esse filme também a partir do trânsito da centro e esquerda, né? E o trânsito entre a esquerda e a direita também, né, Fábio? Porque, como a gente vai ver, ao longo do filme, ele entrevista diversas pessoas, né, do espectro da esquerda e do espectro da direita também, e isso revela, né, uma busca pelo consenso, ou seja, é necessário, né, a gente sempre vai existir divergências de opinião, mas é necessário que a gente tenha pelo menos um consenso mínimo do que é a verdade e do que é a realidade. Então a gente tem que buscar pelo menos um consenso básico, mínimo, para que a gente possa debater, né? Se você me permite, Dani, desculpa te interromper, mas só para situar a galera também, porque isso tem a ver com o próprio Francisco Bosco, né? O Francisco Bosco, ele é doutor em letras pelo FRJ, ele teve uma passagem rápida pela academia como professor, ele também é escritor, e esse trânsito entre centro e esquerda é uma tentativa pessoal, é uma tarefa pessoal dele, tá legal? Então, o que eu quero dizer, ele é um cara que tem se esforçado em não se colar somente à direita nem à esquerda, né? É disso que nós estamos falando, entendeu? Então, assim, por essa razão, eu acho que isso daí já merece, né? Já é questão, já tem um valor aí, já tem um mérito na atitude do cara, né? E aí, Fábio, só para concluir, então, e passo a palavra para você, né? A gente tem esse recurso às artes, né? Então, um retorno à cultura, porque cultura no Brasil sempre foi consenso, né? A cultura popular brasileira, ou seja, você ir num estádio de futebol e abraçar, comemorar com todo mundo que tivesse ao seu lado quando saísse um gol, né? Cultura sempre foi a marca da deshierarquização social, né? Então, quando você está numa roda de samba, num estádio de futebol, para a gente ficar nesses exemplos brasileiríssimos aí, não havia essa distinção de opiniões políticas, né? E a partir de 2013, esse mês que não terminou, a gente passa a perceber essa polarização, onde você não pode mais falar o nome de determinados cantores ou de determinados políticos, porque você sabe que você vai ser julgado ali imediatamente, né? Então, a cultura deixa de ser consenso e passa a ser conflito, né? Exato. E para a gente finalizar, enfim, né? O filme, por ser uma tese, né? Apesar de ser uma tese, na verdade, enfim, ele faz uma leitura pessimista do Brasil, né? Enfim, a partir de 2013 ali, recapitulando outros momentos, mas ele também não aponta saídas, né, alternativas, a não ser essa questão da gente tentar olhar o Brasil a partir da cultura, né? Eu acho que esse é um elemento chave para o Bosco e para o Mourão. E um detalhe, a narração é de Fernanda Torres, né? O que dá uma legitimidade para o filme. E o que isso quer dizer? É importante destacar que a dimensão da voz, particularmente no cinema documentário, ela é fundamental para garantir a nossa adesão ao argumento, entende? Sobretudo uma voz televisiva, sobretudo uma voz dramatúrgica, né? Como é o de Fernanda Torres, tá legal? E outra coisa também para poder deixar claro, você vai assistir ao filme, mas bicho, se prepara, porque a gente já falou de junho. Você senta para assistir junho, é um caos, porque as ruas eram um caos. Então você está à direita, à esquerda e é ação o tempo todo. Você assistiu Democracia em Vertigem. É tenso. Por que é tenso? Porque ela está vendendo o peixe dela ali, ela está apresentando o argumento dela e você não sabe muito bem, é o que os estudantes me dizem, tá legal? Você não sabe muito bem se é para acreditar, se não é para acreditar, se é para aderir ou não é para aderir. Se a gente, né, se deixa convencer pela visão de mundo dela ou não. Mas tem ação. Agora, nesse filme, cara, ele é um filme contemplativo, ele é um filme lento, ele é um filme de introspecção. Não tem ação. Você vai sentar e os caras vão te apresentar uma tese. A gente vai aqui resumir a ópera para você, né, e tentar explicar a tese do filme. Vamos embora. Manda ver, Dan. Vale dizer que o filme ele é a adaptação de um ensaio, né? Então, talvez por isso tenha esse tom mais monótono, ou seja, a própria narração, o texto, né, da Fernanda Torres, ele é pesado,
né? No sentido de que ele está ali te jogando ideias, argumentos, né? Tentando ilustrar uma forma de você ler o Brasil, né? E então não é uma coisa simples, assim, exige muita atenção para você acompanhar o raciocínio e essas ideias que são construídas, né? Ao longo do filme. Mas, Fábio, eu acho que a principal questão, né, é essa ideia do retorno à cultura. Primeiro que ele trabalha bastante com a questão das artes plásticas, né? Então a gente tem esse peão rodando, enfim, a transição assim de um momento para outro, ele usa bastante imagens, né, de, enfim, artistas plásticos e aí entra a Fernanda Torres, né, narrando as ideias do texto, né, do ensaio que foi escrito pelo Francisco Bosco. E aí, Fábio, a gente tem essa questão do retorno à cultura, né? Por quê? Porque, como eu disse no slide anterior, cultura no Brasil sempre foi consenso, né? E a partir de 2013 passa a ser conflito, né? E bom, porque a partir de 2013, né, se você coloca ali Chico Buarque, né, para a gente ficar num exemplo, isso passa a ser contestado, né? Ou seja, o que era antes um consenso, uma representação da cultura popular brasileira, a partir de 2013 não, passa a ser uma coisa politizada, né? Partidária. A gente tem, por exemplo, em 2013, para a gente ilustrar isso de alguma maneira, né? Para a gente ilustrar essa questão da polarização no Brasil, né? A gente teve ali MPL em 2013 e MBL, né? Movimentos à esquerda e à direita. A gente tem também, né, na esteira de 2013, os estudantes secundaristas, né, politizando ali as manifestações, né, ocupando as escolas, e de outro lado a gente tem o Escola Sem Partido, né? Aí, um outro exemplo para a gente pegar, a gente tem assim movimentos conservadores, movimentos à direita e a primavera feminista, que o filme também demonstra, né? Então, a todo momento, a partir de 2013, há conflito no Brasil, né? Porque a todo momento há duas opiniões divergentes e elas estão o tempo todo se chocando. E aí uma coisa legal de chamar a atenção da galera é o seguinte, o junho de 2013 ele é feito com cenas reais capturadas no calor da hora, como a gente já falou, e todos, ou melhor, 95% das pessoas entrevistadas eram homens acadêmicos, tá certo? Quando você assiste Democracia em Vertigem, em grande medida, as cenas são fabricadas por Petra Costa, quando não, elas são herdadas ou então conseguidas pelos amigos que têm a mesma visão progressista que ela. E aí, o que está em jogo nesse filme? Você tem chassi, blocões de entrevistas, como o Dan falou, a direita e a esquerda, e alguns momentos, cara, que são momentos como esse da cena do peão, que convenhamos, o peão é aquele que fica girando em torno de si mesmo. Que é o Brasil de 2013 para cá, percebe? Ou seja, você tem que traçar analogias entre as entrevistas, o argumento do filme, retórico, e essas imagens que por si só já dão o que falar. Então é disso que nós estamos falando, entendeu? Esse filme, ao flertar com as artes plásticas, de alguma forma, no nosso entendimento, ele está dizendo para nós exatamente isso. Arte importa, cultura importa. E sabe por que importa? Porque desde 2018 nós estamos assistindo a um desmonte das instituições públicas ligadas ao campo das artes e da cultura. Se é que vocês estão nos entendendo, sacou? E o desmonte da arte e da cultura é um projeto político, né? E esse projeto político é altamente nocivo, altamente danoso, evidentemente não só para nós, mas também, né, visto numa escala de longo prazo, né, compromete as futuras gerações, sem querer que se piegas e nada ingênuo, né? Aí, Dan, a gente estava comentando, né, a respeito desse trânsito à direita e à esquerda. Quem que é a galera que o Bosco, né, e o Mourão entrevistam? Pois como você colocou, né, no documentário Junho, a gente tem ali acadêmicos, homens brancos, comentando os fatos no calor do momento. E uma outra questão que entra em pauta, né, a partir de 2013, era uma coisa que já estava latente, mas passa a ganhar força, são essas questões, por exemplo, de lutas identitárias, né, de lugar de fala, e isso tem um impacto visível no filme, porque no filme a gente tem aí, né, duas mulheres, por exemplo, né, a Laura Carvalho e a Áurea Carolina, que vão, enfim, também fazer leituras a partir desse momento,
mas, ou seja, há uma polifonia, né? Ou seja, há mais vozes no mês que não terminou do que havia lá em junho, né? Então, enfim, fazendo essa comparação, a gente percebe que é um filme polifônico, né? O mês que não terminou. E aí, Fábio, enfim, né? A Laura vai fazer uma leitura econômica ali, a gente já tratou dela aqui no canal, né? A gente já fez Exatamente. lá a oposição entre o milagre e o milagrinho brasileiro. Então a Laura vai vir com esses comentários mais econômicos, né, para tentar também ler o Brasil contemporâneo a partir da economia. E a Áurea Carolina, ela vai falar sobre as questões de interseccionalidade, né, de lutas identitárias e como é que isso também está em jogo no Brasil, né? Por exemplo, a coisa do né, a polêmica talvez, né, do lugar de fala, né? O Francisco Bosco fala sobre isso também naquele livro, né? A vítima tem sempre razão. Então, enfim, pode ser polêmico o que eu vou falar, mas a gente precisa pensar essa questão do lugar de fala, né? Ao mesmo tempo que ela inclui pessoas, né? Isso é o Francisco Bosco que fala, né? Mas eu vou trazer isso aqui para a gente poder pensar em cima disso, né? Ao mesmo tempo que o lugar de fala, né? Ele inclui pessoas que têm aquela vivência concreta de alguma situação de preconceito, né? De dificuldade, ele traz essa pessoa para o debate, ou seja, só pode falar quem tem a vivência concreta de alguma coisa, quem só vê aquilo na teoria, né, não tem experiência, então não poderia comentar sobre esse fato. Então, acho que tem essas duas questões, né? O lugar de fala, ele coloca em xeque essa questão da inclusão e da exclusão, porque ao mesmo tempo que ele inclui pessoas que têm experiência concreta, ou seja, tem como é que eu posso dizer? Tem experiência para falar sobre aquilo que vive, né? Vivência, Vivência. Ao mesmo tempo, também ele exclui as pessoas do debate, porque somente quem tem vivência pode falar sobre aquilo. Então, é uma contradição para a gente poder pensar, né? E esse é um dos trunfos, né, do livro dele, A Vítima Tem Sempre Razão, que de alguma forma já ensaia a tese aqui do filme, e eu costumo brincar, né, com os estudantes, enfim, com as conversas também com os amigos, dizendo assim que o Bosco ele consegue traduzir as tensões do lugar de fala entre Kant e Marx, né, porque o Kant, com a ideia de razão pública, pressupõe que todo mundo tem racionalidade, esclarecimento, para você radicalizar o espaço público, porque somos dotados de racionalidade, somos capazes de compreender a dor alheia e o drama alheio. Só que, ao mesmo tempo, Marx demonstra para nós que, uma vez que somos metabolismos sociais, né, existe uma carga, uma vivência, uma legitimidade, quem sabe maior, daqueles desfavorecidos, subalternizados, né? Então, é uma chave, digamos assim, é uma brincadeira, mas é uma chave que funciona para nós, né? E esse trânsito à esquerda também é um trânsito, aí falando de centro-esquerda, no caso do filme, nós também navegamos um pouco mais à direita, né, Dan? Pois nessa busca pelo consenso, né, ou seja, um pacto, né, mínimo ali de reconhecimento do que é a realidade, do que é verdade, do que deve prevalecer, apesar da divergência de opinião e da divergência de projetos e propostas, né, tanto à esquerda como à direita, é preciso reconhecer que, enfim, a democracia é um valor universal e que deve prevalecer, né? Então, eu acho que essa é a busca pelo consenso, né? E aí ele traz vozes tanto à esquerda, né, como a gente falou, a Laura e a Áurea Carolina, e também vozes à direita, né? Aqui a gente tem o exemplo do Reinaldo Azevedo, que tem um livro que se chama O País dos Petralhas, né? Foi um grande crítico dos governos petistas, mas aparece no filme criticando a Lava Jato, né? E a denúncia contra o Lula, né? Porque a crítica dele vai em cima. Bom, a Lava Jato, ela inova, né, o procedimento jurídico porque ela usa a delação como prova. Então, o Lula foi condenado a partir das delações contra ele, mas não haviam provas concretas, né? Isso é o Reinaldo Azevedo falando. E além do Reinaldo, né, o filme traz outras pessoas, né? O Marcos Lisboa, o Samuel Pessoa, o Joel Pinheiro da Fonseca, e eu gostaria de destacar, Fábio, aqui uma fala também do Marcos Lisboa, né, que ele é presidente do INSPER, colunista da Folha, né, para quem quiser acompanhar um pouco melhor ele, né, essa galera liberal, né, e aí ele faz uma crítica, né, ao liberalismo que foi
enfim, o liberalismo brasileiro, né? Essa coisa meio metamorfoseada, que é você ser liberal na economia e conservador nos costumes. O Marcos Lisboa faz uma crítica a isso. Ele fala, bom, não existe isso, né? É uma contradição, né, no próprio termo. Não tem como você ser liberal na economia e conservador nos costumes. Se você é liberal, você quer menos Estado, você quer mais liberdade. Então, o Estado não deve definir, por exemplo, né, não deve interferir nas escolhas pessoais das pessoas, né? Exatamente. E essa galera toda, além dele elencar, convidar essa galera toda para o debate, né, no filme. Aliás, cara, acabei de lembrar de uma coisa que pode ser bem interessante. O Joel Pinheiro da Fonseca, você sabe, né? Ele é filho do Gianetti, do Eduardo Gianetti. Sabe o Eduardo Gianetti, o economista, Sei, filósofo e tal? mas eu não sabia que ele era Pois filho é, dele. eu estava comentando aqui, ouvindo você falar, e agora eu falei, velho, o João Pinheiro, talvez seja legal trazer essa informação. Enfim, para quem não conhece também, o Eduardo Gianetti é um dos cabeças aí da história, né, do século XX brasileiro. E fica a sugestão para vocês conhecerem ele também, apesar de não estar no filme, ele está aí. Agora, uma coisa, cara, eu gostaria de chamar a atenção aqui, Dan, antes da gente seguir adiante, com a tese mesma do filme, é para o seguinte fato. É importante destacar, o filme não toca nesse assunto, mas é importante destacar que desde 2013, a direita, como se costuma dizer, ela venceu o debate nas redes sociais. Fato. Ela saiu muito mais rápido do que as esquerdas, do que o campo progressista. E as chamadas guerras culturais, elas estão aí existindo e a direita está vencendo. Pelo menos tem vencido até então. Agora, que fique claro, e é uma coisa para vocês pesquisarem a respeito. Essa direita também deu ascensão aos reacionarismos. Tá certo? Tanto é assim que do ano passado para cá, leia-se de 2018 para cá, né? O que muitos cabeças da direita, inclusive o Reinaldo Azevedo, Bruno Gasthagen, João Pereira Coutinho, qual que tem sido um dos esforços dessa galera? É tentar explicar que conservadorismo não é reacionarismo. Ou seja, é um debate que, de alguma forma, todo o campo da direita surgiu, emergiu nas ondas do bolsonarismo e lavajatismo e agora está tendo que se recalibrar, né, fazer uma nova aferição, uma nova calibragem para poder dar conta desse recado. Entende? Então, eu acho que isso é muito interessante destacar, porque, afinal de contas, é preciso dizer que ser conservador não é ser reacionário. Agora, continue acompanhando a Vestibular em Cena para você saber mais, beleza? E a tese do filme, Dan, qual seja? Bom, então, eu acho que a questão principal, Fábio, são três, na verdade, né? A tese, a gente pode dividir ela em três elementos. Primeiro, essa questão do retorno à cultura que a gente falou, né? Ou seja, a busca por um consenso, seja à esquerda, seja à direita, né? Então, é preciso ter uma base comum onde a gente possa dialogar em cima disso, né? A segunda questão é o uso das redes sociais, que inaugura um novo campo que ainda hoje, né, é uma questão bastante controversa, né? E aí acho que nas redes sociais tem muito a ver com a cultura, porque as redes sociais elas funcionam de uma maneira muito individualizada, né? Então não existe intermediários, não existe alguém para checar os fatos ou não. Então nas redes a verdade é sempre colocada em xeque, né? Hoje no Brasil você não sabe mais o que é verdade ou fake, né? Cria-se esse sentimento de dúvida, né? E as redes, de certa maneira, elas influenciam e potencializam isso, né? Porque o tempo todo é o algoritmo que está te jogando coisas ali que sabe que você tem afinidade e que tende a acreditar ou a comprar aquela ideia, sendo isso verdade ou não, né? E aí a gente pode pegar o exemplo das eleições de 2018, né? Enfim, a divulgação em massa das fake news, né? Como isso coloca em xeque, né, esse consenso democrático, né? E como os algoritmos criam bolhas, né? Que você passa a achar que todo mundo pensa igual a você e você se fecha naquilo. Então as redes elas reconfiguram, né, a maneira
não só do brasileiro se comportar, mas isso tem sido, né, uma coisa que está afetando aí outros países também. E por último, Fábio, é a crise do lulismo, né? Que é um terceiro fator, porque o lulismo até então ele tinha promovido, né, a conciliação, né, o pacto de classes, né, desmobilizando aí as pessoas, mas que em 2013, né, ele se choca ali, né, com as manifestações de rua, ou seja, ninguém esperava, né, ninguém estava sentindo esse sentimento. Eu digo, os políticos, né, não reconheciam esse sentimento de insatisfação que estava na sociedade e que de repente, né, irrompe nas ruas e de certa maneira, né, coloca esse ponto final na conciliação de classes que tinha sido promovida pelo lulismo, né, desde os E 2000. quando a gente fala de lulismo, a gente já tocou nesse assunto aqui na nossa última live, né? O lulismo ele também ele surfa e ele existe em grande medida por causa do PMDBismo. Então é importante convidar a galera para poder rever o nosso último encontro, né? Porque aqui nós temos as duas faces de uma mesma moeda. E aí, como você bem colocou, o lulismo, né, agenciando através de um efeito maré, ou seja, de medidas sociais, de programas sociais, fazendo com que um transatlântico, ou seja, os mais ricos, também ganhem dinheiro e também deslocando 30, 40 milhões de pessoas rumo à classe média, tanto que a gente já falou disso com a nova classe média, né? Aqui no nosso encontro sobre quem é a classe média, de alguma forma amortiza, né? Amorfina, anestesia a sociedade. E é disso que o Francisco Bosco está falando. Quando ele fala da crise do lulismo, é porque, afinal de contas, houve uma crise econômica que quebra esse pacto. Estamos nas redes sociais, em vez de fazer samba, suor e carnaval, o que está em jogo são políticas, sobretudo culturais, e guerras culturais, né? E aí é uma coisa interessante, se você me permitir para poder ler a imagem aqui, porque, né, o filme é muito encantador, também fascina por conta disso. É interessante registrar que desde o final do século XIX, né, você tem livros como Por que meu fano de meu país, né? Tanto que no começo do século XX brincava-se muito com o nome do livro, Por que meu fano, né? Do que eu estou falando aqui, esse ufanismo, né? Essa coisa de que Brasil, abre aspas, é um país do futuro, isso é um mito, né? É um mito que tem sido, né, muito bem construído ao longo da nossa história, precisamente ao longo do século XX, e de alguma forma o filme ele destrói, ou então relativiza esse mito com imagens como essa, né? Uma imagem de uma casa despedaçada, né, de uma casa em ruínas, só que não somente em ruínas, principalmente uma casa à deriva. E aí eu gostaria de terminar, Dan, chamando a atenção para o fato de que quando você acompanha as entrevistas do Bosco, ele sempre começa dizendo assim, olha, para você entender junho de 2013, você tem que colocá-la em retrospectiva. É uma coisa simples, pode soar óbvia, mas tem que ser dita. Ou seja, onde estamos? E o que de fato começa lá em junho de 2013, quais são essas filiações e o que não tem nada a ver com junho de 2013. Então, daí, então, o filme tem esse nome, mês que não terminou, né? Porque, de alguma forma, os eventos de junho, eles extrapolam junho e junho acaba sendo um fenômeno de longa duração, né? Tu quer colocar alguma coisa aqui? Sim, Fábio, eu acho que tem é exatamente isso que você falou, né? Junho tem uma longa duração porque eles usam até, se eu não me engano, essa palavra junho de 2013 tem um devir conservador, né? Inaugura isso, o devir conservador. E, enfim, né? Acho que processo de impeachment, as eleições de 2018 representam, né, são marcas, são momentos simbólicos aí desse devir conservador que foi inaugurado ali em junho. E em junho também, né, o Brasil passa a ser o país, deixa de ser, né, o país do futebol e passa a ser o país da política, né, porque a política passa a ser um debate comum ali, né, enfim, mas não a política no sentido de que as opiniões, né, os posicionamentos políticos, eles passam a ser muito demarcados e passam a ser comuns, né, essa divergência de opiniões em almoços de família, por exemplo, né, o que
talvez não fosse tão comum antes. Exatamente. A política, ela transborda, né, para o micro, para o cotidiano. Uhum, E aqui nesse momento, mais uma vez, é uma coisa que, digamos assim, de alguma forma já está passo para o nosso próximo slide, porque é o seguinte, em todos os filmes, né, nós temos uma coisa que é o território. Ou seja, em junho você tem uma disputa territorial e a presença forte, no primeiro momento apoiada pela mídia, da PM contra os movimentos sociais. A gente já falou disso, já conversamos a respeito disso. E depois, num segundo momento, particularmente ali com o Datena, né? O Datena falando, não, peraí, a população tem que de fato tomar as ruas. E aí, quando a gente vai para a democracia em vertigem, nós estamos falando de uma Brasília literalmente apartada, literalmente dividida, fisicamente, territorialmente dividida, né? E aí talvez eu me repita, Dan, mas é rápido, vale a pena a gente se lembrar daquela lógica schmittiana, do Carl Schmitt, da lógica amigo-inimigo, né? Ou seja, é como se no Brasil ou você é coxinha ou você é petralha, você está à direita e à esquerda, e aí quando o filme detecta, esse filme, né? O mês que não terminou, detecta isso, ele traz uma cena bizarra, né? De uma espécie de aeróbica coletiva com todo mundo, cartazes elogiando, enaltecendo o Moro, né? Todos pintados com as cores verde e amarelo, que foram cores, digamos, capturadas pelo espírito lava-jatista, pelo lava-jatismo, né? E eles estão cantando uma canção de prisão do Lula, prisão da Dilma, e uma canção assim de ódio à esquerda e às pautas progressistas. E isso é de um irracionalismo, de um fanatismo, que nos leva a tentar entender isso a partir de imagens como essa. Ou seja, de repente, então, o filme para e você tem exatamente isso, essa imagem em movimento desses fluidos, né? Enfim, desses, digamos assim, líquidos, alguma coisa assim, meio que aleatória. Isso nos leva a esse país no divã, né, Dan? Exato, ou seja, nesse Fábio. filme existe essa diferenciação, essa diferença porque nós temos a presença de psicanalistas, não é isso? E, enfim, eu acho que esse slide é muito bacana, né? A gente pensar essa ideia do país no divã. E aí, Fábio, só para retomar o que você tinha falado, né? Essa espécie de aeróbica coletiva, né? Isso, de certa maneira, tem muito a ver com isso daqui, porque aquele grupo, né, gera um sentimento de pertencimento, né? Ou seja, estamos todos aqui praticando exercícios e lutando contra a corrupção, né? Então, isso gera, essa mobilização, né, popular, gera um sentimento de pertencimento. E isso também, né, os movimentos à direita, né, souberam utilizar para mobilizar as pessoas a irem para as ruas, todas de verde e amarelo, né? Ou seja, há uma espécie de reconhecimento e pertencimento. E aí, eu acho que isso é uma boa para a gente introduzir essa questão, né, psicanalítica, né, do Brasil. Ou seja, é possível, né, fazer uma análise do Brasil, uma psicanálise do Brasil, e aí a Maria Rita Kell e o Thales Absaber ajudam a gente, né? Em dois momentos, eu acho, Fábio. Primeiro, a Maria Rita Kell, ela vai comentar a votação do impeachment, né? E aí é muito contraditório, porque estão todos ali acusando, né, a Dilma de corrupção, mas, se eu não me engano, ali 1/3 das pessoas que votaram estavam sendo investigadas por corrupção, né? Ou seja, começa aí nessa primeira contradição. Segunda coisa, quando eles vão votar, eles não falam, não, porque eu estou votando pelo Brasil, né? Eu estou votando, enfim, pelo interesse nacional. Não, é sempre pela minha família, né? Pelo meu tio, pela minha avó, enfim, é sempre esse conflito entre o público e o privado, mas fica claro na votação do impeachment que era o privado que estava em primeiro lugar, né? E o Thales Absaber, ele vai comentar um outro momento que é quando o Temer assume a presidência, né? E começam a associar a figura dele à figura de um vampiro, né? E quem é o vampiro? O vampiro é, né, o cara que funciona às sombras, né? Funciona no escuro. Ou seja, o Temer é o cara que faz a política no escuro, nos bastidores, né? E é ali
aonde realmente acontece a política nos acordos, né, Fábio? Mas que são sempre feitos nos bastidores. E aí, de certa maneira, para a gente tentar resumir, e eu passo a bola para você, o que a gente vive no Brasil, na verdade, é uma espécie de caos moral, né? Porque a gente não sabe mais o que é verdade ou fake, né? Qual é o consenso, né? Enfim, a gente, né? Cada indivíduo passa a enxergar a realidade de uma forma, mas a sensação é que não existe uma visão comum, né? Sobre o que é a democracia, por exemplo, né? O próprio conceito de democracia é colocado em xeque, né? O que é democracia para o Lula e o que é democracia para o Bolsonaro, né? Não existe um consenso, por exemplo. Exatamente. E tem uma coisa aqui que é legal chamar a atenção da galera para o fato de que as ciências da subjetividade, os psicanalistas e as psicanalistas ganharam um importante papel, ganharam protagonismo, né, nesses últimos 6 anos. Aí nós temos Christian Dunker, Maria Lúcia Homem, Vera Iaconelli, tá legal? Então, se vocês não conhecem esses nomes, corram atrás, porque acompanhá-los nas redes sociais, assim como Maria Rita e o Absaber também, só vai fazer bem para sua cabeça, entendeu? É uma coisa que vai ali arejar o seu feed e fica aí a sugestão para vocês acompanharem, né? E aí, então, por fim, chegamos aos finalmente, né? Digamos que, de fundo, uma das teses, então, centrais seria a crise da geração de 1930, né? Uhum. Tu quer falar a respeito? Tu quer fazer a introdução aí? Se a gente já chegou aqui, né, Fábio, a comentar, por exemplo, né, sobre o Gilberto Freire, sobre o Sérgio Buarque, né, e o Caio Prado também. Mas aí, para a gente ficar, a gente pode pegar o exemplo do Freire, por exemplo, né? O Freire, ele tem a tese, né, da miscigenação, ou seja, a miscigenação foi uma coisa que pacificou o Brasil, né? Foi um processo que foi feito ali sem violência, né? E aí existe em torno da teoria dele esse mito da democracia racial, né? Que o Brasil funciona perfeitamente porque as nossas culturas, né? Foram miscigenadas, né? E então isso daria ali o espírito brasileiro. E por outro lado, a gente tem o Sérgio Buarque, né? Com a questão do patrimonialismo, né? Ou seja, essa promiscuidade entre o público e o privado. E aí, de certa forma, né, o que está em jogo entre o Freire, o Sérgio Buarque e o Caio Prado um pouco menos, porque ele trata sobre economia, né? Mas essa questão da cultura brasileira, que é colocada em xeque, né, a partir de 2013. Essas interpretações da cultura brasileira como sendo processos não violentos, né? Eu acho que é isso. E que 2013, na verdade, mostra, não, que cultura pode ser conflito também. Exatamente. É como se de 1933, que é a publicação de Casa Grande e Senzala, até 2013, né, houvesse um consenso em torno desses dois totens, digamos assim. Ou seja, o primeiro, como a gente já bem disse aqui, né, é como se o samba, a morena, abre aspas, diria o Noel Rosa, são coisas nossas, né? São nossas coisas em 1932, né? Agora, quando ele chega em 2013, você tem, por exemplo, uma Fabiana Cosa, que foi apadrinhada, né, pela dona Ivone Lara, sendo convidada para poder fazer um musical e assumir o papel de dona Ivone. E tem um determinado setor do movimento negro que diz que ela não é preta, negra o suficiente para poder assumir o papel. Ou seja, a própria Fabiana, ela posta nas redes sociais e fala, parei, o que está acontecendo com esse país? Né? Então é disso que nós estamos falando, né? É como se essas narrativas da geração de 1930 elas tivessem caducado a partir de 2013, né? E sobretudo caducaram, como a gente já disse aqui, pelas bolhas digitais, por outras razões também, tal como as disputas em torno do lugar de fala e sobretudo por uma coisa que se convencionou chamar de guerras culturais, né? Este é um assunto bem interessante que perpassa todos os 3 filmes aqui sobre os quais nós já falamos. E aí chegamos então no finalmente. Aí, em se tratando de guerras culturais, né, o verde e o amarelo capturados por um determinado setor da direita, ou então, sobretudo, eu diria, arriscaria dizer, por um espírito lava-jatista
de que seria necessário um grande herói, né? Seria necessário um Messias, percebe? Para poder como que limpar esse país, alguém de fora da política tradicional. E quando alguém de fora da política tradicional assume um outsider, haja visto Collor, né? Ele consegue então arrebanhar, capturar esses afetos, esse desejo de higienização da sociedade também, né? Resumindo então, Dan, tu quer fazer o nosso checklist aqui, por favor? Isso, bora. Bom, eu acho que de certa maneira a gente tratou todos esses temas, né, Fábio? De que cultura no Brasil sempre foi consenso e passa a ser conflito a partir de 2013, né? Ou seja, essa questão da miscigenação, do sincretismo, isso o que antes, né, era lido como elementos pacificadores aí da sociedade brasileira, na verdade eles passam a ser colocados né, no holofote ali das coisas, porque eles passam a ser motivos, né, de conflitos, ou seja, é uma guerra de narrativas, né? Sim. 2013, então, só para a gente retomar, foi a crise da cultura, né, porque cultura antes era consenso, passa a ser conflito, do lulismo, porque a conciliação de classes, né, ela deixa de existir, né, e, enfim, do consenso, porque a gente passa a ter conflitos. E, Fábio, uma coisa que eu queria retomar, eu queria fazer 2 comentários, né, que o filme traz e também me chamam a atenção. Primeiro, né, é uma ideia que vem lá do Gramsci, que o filme trata sobre isso, que seria a ideia de interregno ou de entre-lugar. Ou seja, 2013 abre essa fenda, ou seja, esse entre-lugar, essa transição que a velha ordem ela foi desestabilizada, mas ainda não surgiu uma nova ordem, né, uma nova estrutura, e que nesse meio tempo podem surgir as coisas mais sombrias possíveis, né? Então eu acho que de certa maneira o Brasil, mas também parte do mundo tem vivido, né, esse momento de entre-lugar, esse interregno, né? Ou seja, uma velha ordem ruiu e uma nova ainda não surgiu, e a gente está tentando lidar aí, né? E tem surgido coisas assustadoras, né? E uma das coisas assustadoras, né? Que aí talvez o medo pode ser uma explicação, porque a gente tem uma volta, né, ao sentimento de grupo, de pertencimento, onde você projeta inimigos comuns, né, e adota a figura paterna como o salvador da pátria, né? E aí né, a gente volta a essa ideia, não, a gente precisa de uma figura paterna, isso é muito da psicanálise, por isso que eu acho interessante a gente pensar o Brasil, né, o país, a partir do divã, porque é uma necessidade de impor a ordem, né, impor a lei por meio da força, por meio da violência, isso, né, é construído por fundo por meio dessas guerras culturais, onde a narrativa importa muito. Exatamente, E é dessa maneira que a gente finaliza, então, o nosso 8º encontro, chamando a atenção para o seguinte fato: existe uma política das paixões em jogo, né? Ou seja, conatos, no sentido spinoziano, entende? Conatos, aquilo que nos move para frente e para trás, aquilo que nos alegra, nos potencializa e ao mesmo tempo nos entristece. Conatos existe e está aí, é um fator político, nós temos que ficar atentos a ele. Dan, mais uma vez, muito obrigado, né? Pelo carinho, companhia, Fábio. Compreensão. Estamos juntos. Espero que a galera que esteja conosco esteja gostando. Temos mais 2 encontros, certo, Dan? Certo, né? Para a gente fechar aí com um número redondo, 10. Exatamente. É isso daí. Valeu, galera. Até o próximo encontro. Abração, Dan. Tchau, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Falou.